Nas proximidades desta apática cidadezinha inglesa em North Devon, vive um bando de lobos, um dos predadores mais temidos pelo homem. Há séculos, o lobo é visto como um assassino perigoso e perverso de animais domésticos e um inimigo do homem. Mas há um homem que se juntou a essa alcateia para se tornar um lobo. Vivendo entre lobos. Sean Ellis fez algo que poucos ousariam fazer. Juntou-se a uma alcateia. Sacrificou sua vida pessoal para viver como um lobo. Para mim, pessoalmente, custou família, casa, segurança, compromisso financeiro. Tudo acabou. Mas você tem que acreditar no que faz. Eu não faria isso se não achasse que poderia fazer diferença. Embora não tenha treinamento científico formal, durante 15 anos, Sean estudou e escreveu sobre lobos na Polônia e nos Estados Unidos. Passou 2 anos nos Estados Unidos estudando com um especialista norte-americano e trabalhando como consultor sobre lobos em zoológicos e parques de vida selvagem. Sean espera que, sendo aceito como um membro da alcateia, um dia possa ajudar os lobos selvagens a viver em harmonia com o homem. Senti que, fazendo isso, esses animais confiariam o suficiente em mim para partilhar segredos, os mesmos segredos que agora podemos usar para salvaguardar esses lobos e seus primos na natureza. Toda hora, todo dia, Sean está com seus lobos. Arrisca a vida para ser aceito como membro da alcateia. Se quisessem, esses lobos poderiam feri-lo gravemente, até mesmo matá-lo. Mas após 15 anos estudando lobos, ele acredita que entende sua língua e usa isso para se proteger. Todo dia é uma batalha de sobrevivência, uma existência dura. Ele é submetido às leis da natureza, às suas regras. Sean e sua alcateia de lobos cinzentos moram em uma área segura dentro do Parque da Vida Selvagem de Combe Martin, em North Devon, a cerca de 320 quilômetros ao sul de Londres, na Inglaterra. Esta é uma experiência excepcional. Sean espera que, morando com os lobos, consiga entender seu comportamento e os ajude a sobreviver. É duvidoso que algum cientista se colocaria na posição de um lobo. Karen Kunkel é um biólogo que trabalha com lobos selvagens nos Estados Unidos. Essa ideia de interagir intimamente e observar os animais em seu próprio nível durante um longo período de tempo oferece conhecimento, e acho que nós, como cientistas, começamos a reconhecer cada vez mais o valor disso. Acho que alguns dos segredos mais herméticos que esses animais partilharam comigo é sua intrincada linguagem, o jeito como eles se comunicam entre si. Acima de tudo, o respeito que eles têm uns pelos outros faz com que sejam o máximo da união familiar. É impressionante que esses predadores normalmente desconfiados tenham permitido que Sean penetrasse em sua complexa família e até o tenham aceitado num papel dominante. É muito difícil para um humano romper a rigorosa hierarquia de um bando de lobos adultos, mas Sean achou um jeito. Há 2 anos, uma mãe lobo rejeitou os 3 filhotes, e Sean assumiu a responsabilidade pelos órfãos e tornou-se babá e professor deles. A posição que tenho perante eles no momento é a responsabilidade por sua educação, seu aprendizado e como se tornarem lobos. Com os jovens lobos se tornando adultos, o papel de Sean como lobo dominante dentro da alcateia será desafiado. Ele vive o medo constante de que os lobos se virem contra ele e o afastem do grupo de uma vez.
O jantar é o momento mais perigoso para Sean. A tensão é extrema, já que cada lobo tenta garantir sua posição com a caça. Cada lobo tem uma posição específica na alcateia. É na hora das refeições que o status de cada um desses animais é testado e reforçado. Como professor, Sean tem de lutar constantemente para manter sua categoria e usar a linguagem de lobo, uma combinação de rosnados e grunhidos para decidir quem come quando e que parte da carcaça. De vez em quando devo lembrá-los dizendo o que eles podem e o que não podem comer. A extraordinária experiência de Sean o tornou uma das principais atrações do parque. Achei fantástico. Os lobos estavam em cima dele e ele ficava rolando na lama com eles e parecia mesmo o irmão deles. Bom, ele é meio maluco. Parece que ele não está nem um pouco apavorado, então é óbvio que ele tem um relacionamento com lobos que funciona. A tentativa de se tornar um lobo atraiu o interesse da comunidade científica internacional. Acho que é uma abordagem inovadora que pode oferecer algum conhecimento que não consideramos antes, nem sequer pensamos. Mas também é pleno de dificuldades, em termos de extrapolar muito além dessa alcateia e dessa situação. Chris Darrymont é um pesquisador de lobos no Canadá que é cético em relação às ambições de Sean. Acho difícil determinar que, como humanos, possamos ensinar alguma coisa aos lobos. Acho que os melhores professores desses animais são os pais e irmãos mais velhos, no ambiente social natural deles. Dito isso, acho que Sean tem muita boa intenção. Apesar desses comentários e do risco de ataque dos lobos, nada desvia Sean de seu compromisso com o grupo e sua educação. Um compromisso fundado em sua própria infância. A inspiração para mim acho que veio em grande parte das pessoas que me educaram no início, a família, o apoio, a educação na natureza, desde muito tenra idade. Como respeitar os animais que partilharam nosso mundo e cuidar deles tanto quanto cuidamos uns dos outros. Crescendo como filho único numa fazenda isolada, Sean encontrou companheiros em seus animais como este coelho e ficou fascinado pela vida familiar das raposas e lobos selvagens locais. Desde então, sonhava em libertar um bando cativo de lobos na natureza e em morar com eles. Mas sabe que os lobos selvagens são conhecidos por matar animais de fazendas locais, criando um conflito enorme entre o homem e eles. Os lobos já viveram em todo o hemisfério norte, mas através dos séculos seu habitat foi destruído e eles foram mortos para proteger os rebanhos. Hoje sua população é de menos de 200 mil. Sean espera poder salvar os lobos soltando os cativos e vivendo com eles na natureza. Essa ambição só pode ser realizada se, antes, ele encontrar um jeito de viver em harmonia com seu grupo, começando a ensinar a eles como se vive na natureza. As famílias de lobos funcionam com uma hierarquia rigorosa. Sean é o líder e detém a posição alfa em seu grupo. Tamasca detém a segunda posição, conhecida como beta. Como lobo maior e mais corajoso, seu papel é manter a ordem e pôr em prática as regras definidas pelo macho alfa. Na natureza, sua força protegeria a alcateia de ataques de outros lobos. Matsi é um lobo de nível inferior. É muito nervoso e desconfiado. É o vigia, sempre pronto a alertar a alcateia quando o perigo se aproxima. A tensão é extrema, já que cada lobo tenta garantir sua posição com a caça.
Cada lobo tem uma posição específica na alcateia. É na hora das refeições que o status de cada um desses animais é testado e reforçado. Como professor, Sean tem de lutar constantemente para manter sua categoria e usar a linguagem de lobo, uma combinação de rosnados e grunhidos para decidir quem come quando e que parte da carcaça. De vez em quando devo lembrá-los dizendo o que eles podem e o que não podem comer. A extraordinária experiência de Sean o tornou uma das principais atrações do parque. Achei fantástico. Os lobos estavam em cima dele e ele ficava rolando na lama com eles e parecia mesmo o irmão deles. Bom, ele é meio maluco. Parece que ele não está nem um pouco apavorado, então é óbvio que ele tem um relacionamento com lobos que funciona. A tentativa de se tornar um lobo atraiu o interesse da comunidade científica internacional. Acho que é uma abordagem inovadora que pode oferecer algum conhecimento que não consideramos antes, nem sequer pensamos. Mas também é pleno de dificuldades, em termos de extrapolar muito além dessa alcateia e dessa situação. Embora não tenha treinamento científico formal, durante 15 anos, Sean estudou e escreveu sobre lobos na Polônia e nos Estados Unidos. Passou 2 anos nos Estados Unidos estudando com um especialista norte-americano e trabalhando como consultor sobre lobos em zoológicos e parques de vida selvagem. Sean espera que, sendo aceito como um membro da alcateia, um dia possa ajudar os lobos selvagens a viver em harmonia com o homem. Senti que, fazendo isso, esses animais confiariam o suficiente em mim para partilhar segredos, os mesmos segredos que agora podemos usar para salvaguardar esses lobos e seus primos na natureza. Toda hora, todo dia, Sean está com seus lobos. Arrisca a vida para ser aceito como membro da alcateia. Se quisessem, esses lobos poderiam feri-lo gravemente, até mesmo matá-lo. Mas após 15 anos estudando lobos, ele acredita que entende sua língua e usa isso para se proteger. Todo dia é uma batalha de sobrevivência, uma existência dura. Ele é submetido às leis da natureza, às suas regras. Sean e sua alcateia de lobos cinzentos moram em uma área segura dentro do Parque da Vida Selvagem de Combe Martin, em North Devon, a cerca de 320 quilômetros ao sul de Londres, na Inglaterra. Esta é uma experiência excepcional. Sean espera que, morando com os lobos, consiga entender seu comportamento e os ajude a sobreviver. É duvidoso que algum cientista se colocaria na posição de um lobo. Karen Kunkel é Chris Derrimont é um pesquisador de lobos no Canadá que é cético em relação às ambições de Sean. Acho difícil determinar que, como humanos, possamos ensinar alguma coisa aos lobos. Acho que os melhores professores desses animais são os pais e irmãos mais velhos, no ambiente social natural deles. Dito isso, acho que Sean tem muita boa intenção. Apesar desses comentários e do risco de ataque dos lobos, nada desvia Sean de seu compromisso com o grupo e sua educação. Um compromisso fundado em sua própria infância. A inspiração para mim acho que veio em grande parte das pessoas que me educaram no início, a família, o apoio, a educação na natureza, desde muito tenra idade. Como respeitar os animais que partilharam nosso mundo e cuidar deles tanto quanto cuidamos uns dos outros. Crescendo como filho único numa fazenda isolada, Sean encontrou companheiros em seus animais como este coelho e ficou fascinado pela vida familiar das raposas e lobos selvagens locais. Desde então, sonhava em libertar um bando cativo de lobos na natureza e em morar com eles. Mas sabe que os lobos selvagens são conhecidos por matar animais de fazendas locais, criando um conflito enorme entre o homem e eles. Os lobos já viveram em todo o hemisfério norte, mas através dos séculos seu habitat foi destruído
e eles foram mortos para proteger os rebanhos. Hoje, sua população é de menos de... Nas proximidades desta apática cidadezinha inglesa em North Devon, vive um bando de lobos, um dos predadores mais temidos pelo homem. Há séculos, o lobo é visto como um assassino perigoso e perverso de animais domésticos e um inimigo do homem. Mas há um homem que se juntou a essa alcateia para se tornar um lobo. Vivendo entre lobos. Sean Ellis fez algo que poucos ousariam fazer. Juntou-se a uma alcateia. Sacrificou sua vida pessoal para viver como um lobo. Para mim, pessoalmente, custou família, casa, segurança, compromisso financeiro. Tudo acabou. Mas você tem que acreditar no que faz. Eu não faria isso se não achasse que poderia fazer diferença. É um biólogo que trabalha com lobos selvagens nos Estados Unidos. Essa ideia de interagir intimamente e observar os animais em seu próprio nível durante um longo período de tempo oferece conhecimento, e acho que nós, como cientistas, começamos a reconhecer cada vez mais o valor disso. Acho que alguns dos segredos mais herméticos que esses animais partilharam comigo é sua intrincada linguagem, o jeito como eles se comunicam entre si. Acima de tudo, o respeito que eles têm uns pelos outros faz com que sejam o máximo da união familiar. É impressionante que esses predadores normalmente desconfiados tenham permitido que Sean penetrasse em sua complexa família e até o tenham aceitado num papel dominante. É muito difícil para um humano romper a rigorosa hierarquia de um bando de lobos adultos, mas Sean achou um jeito. Há 2 anos, uma mãe lobo rejeitou os 3 filhotes. E Sean assumiu a responsabilidade pelos órfãos e tornou-se babá e professor deles. A posição que tenho perante eles no momento é a responsabilidade por sua educação, seu aprendizado e como se tornarem lobos. Com os jovens lobos se tornando adultos, o papel de Sean como lobo dominante dentro da alcateia será desafiado. Ele vive o medo constante de que os lobos se virem contra ele e o afastem do grupo de uma vez. O jantar é o momento mais perigoso para Sean.